Estamos retomando aqui o estudo da mediunidade. Você lê para nós, Bárbara? Estamos no capítulo, quem lembra? 23, item 249. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de que está a ver-se com um espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Esta não passa então para ele de fato desagradável, mas precisamente porque ele é desagradável, constitui uma razão a mais para que o espírito se encarnice em vexá-lo. Duas coisas essenciais se tem para fazer nesse caso: provar ao espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar, depois cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Desde que se convença de que está a perder o tempo, retirar-se-á como fazem os importunos a quem não se dá ouvidos. Isto, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo, porquanto espíritos há tenazes, para os quais meses e anos nada são. Além disso, portanto, deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhe são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência, e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mesmo desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça e que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e quase sempre há de ter se reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Convém igualmente se interrompa toda comunicação escrita, desde que se reconheça que procede de um espírito mau, que a nenhuma razão quer atender, a fim de se lhe não dar o prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode até convir que o médium deixe de escrever por algum tempo, regulando-se então pelas circunstâncias. Entretanto, se o médium escrevente pode evitar essas confabulações, outro tanto já não se dá com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue às vezes a todo instante com as suas proposições grosseiras e obscenas e que nem sequer dispõe do recurso de tapar os ouvidos. Aliás, cumpre se reconheça que algumas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos, pois os animam e provocam com o rirem de suas tolices, em vez de lhes imporem silêncio e de os moralizar. Os nossos conselhos não podem servir a esses que desejam afogar-se. Então vamos lá. Então, a 249 ele trata muito dos espíritos obsessores que não tem assim nada contra o médium. Que a gente estudou o seguinte, que tem 3 tipos de obsessores. Isso aí já está mais presente na obra do Chico. Por quê? Porque Kardec ele focou muito na questão da comunicação e da mediunidade de psicografia, né? Mas ela pode se expandir para as outras, não tem problema nenhum. Mas ele focou mais nos casos em que o espírito que está obsediando, ele não tem nenhuma relação com o médium, né? Porque a gente estudou que são 3 tipos de obsessão. Uma que o espírito está... Quem que entrou ali? Passou alguém ali. Vai ser Maria. Deixa eu dar um pause aqui. Bom, então a gente... Então, a parte que o Kardec trata é desses espíritos que não tem nada contra o médium, que a gente estudou 3 casos, né? O primeiro é que o espírito, ou de forma consciente ou de forma inconsciente,
ele tem um tipo de vício e aquele médium é o meio dele conseguir acessar aquele vício. Então, por exemplo, a pessoa bebendo uma cerveja, a pessoa fumando um cigarro, aí o espírito gosta também e vai se ligar por causa daquilo. O segundo é quando o espírito é contrário à causa. Ele é contrário a Jesus e aí ele persegue, não porque tem alguma coisa contra o médium, não é nada pessoal, mas porque é contrário ao patamar que ele está. Então ele persegue. Por exemplo, o espírito que está na causa... No livro de Libertação fala assim, que tem a causa dos dragões e dos cordeiros, né? Os dragões são os espíritos que estão servindo a eles mesmos, né? Que estão querendo ficar contrários, pelo menos por um certo período ali, né? Por imaturidade deles, mas que querem ficar contrário a Deus. Então, eles temporariamente ficam contrários à causa de Jesus. Então, eles vão combater quem está na causa de Jesus. Os cordeiros, né? E o terceiro é quando o espírito, que esse Kardec não trata muito, que trata mais é o Chico, que ele conta várias, com o André Luiz principalmente, ele conta vários casos de perseguições, né? O espírito tem alguma coisa contra a pessoa, porque às vezes a pessoa prejudicou aquele espírito, aí ele se torna um perseguidor. O perseguidor dessa forma já não, esse meio aí de combater já não funciona com o perseguidor, porque ele não vai desistir. Por quê? Porque ele está sendo movido pelo ódio. Então, por mais que se tenha essa paciência e essa oração, essa conversa, se ele não tiver com tanto ódio assim, pode até dar certo. Mas se ele foi muito prejudicado, vamos supor que foi assassinado, uma coisa assim que tenha sido muito prejudicado, e ele está com aquele ódio ainda muito aflorado, ele vai continuar perseguindo aquele médium. E aí, tem vários tipos de casos que o André Luiz conta. Tem um caso que o perseguidor só parou de perseguir quando ele reencarna como filho, entendeu? Como filha. Tem os casos que os dois têm que reencarnar juntos como irmãos, por exemplo, univitelinos. E os casos que o obsessor ficou a vida inteira obsidiando, aí a pessoa é tão firme no propósito do bem que ele acaba modificando a forma de pensar daquele espírito, que foi o caso da Dona Domingas, não sei se já ouviu falar, aqui em Uberaba. Ela foi uma médium aqui em Uberaba e ela tinha uma médium muito boa e ela tinha um obsessor a vida inteira, que ela fez algum mal para ele e ele ficou a vida inteira perseguindo ela. E ela continuou firme, exercendo a mediunidade, trabalhando no caminho do bem. Depois que ela desencarnou, ela mandou uma mensagem dizendo assim que aquele obsessor dela foi o maior benfeitor que ela teve, porque ele, com essa vontade de perseguir, foi o que fez ela se manter firme e melhorar. Então ele acabou se tornando o maior benfeitor dela. Então os nossos obsessores no final são os nossos benfeitores. E ele também acabou vendo todo esse processo dela mantendo firme, continuando fazendo o caminho do bem. Ele foi sensibilizado e ele também melhorou. Então, esse caso o Kardec não trata muito, mas a gente sabe que existem essas três possibilidades. Então, aqui ele está focando não nesses perseguidores, porque já é um processo... Aí, a principal forma de conseguir se livrar dessa obsessão é realmente cumprindo os deveres e continuar firme no caminho da caridade. Aí é uma forma de exemplificar e de trazer esses espíritos que perseguem para o caminho do bem. Aí é uma questão de tempo para poder tratar. E quando esse tempo não é o suficiente, igual a gente comentou, esse irmãozinho pode vir como um filho, que aí é o estágio final, né? Passando a última opção para conseguir passar de ódio para amor. E aí a gente vê esses casos de filhos que
que violentam os pais, ou filhos que não obedecem os pais, porque não é só uma questão de, por exemplo, de não conseguir educar, alguma coisa nesse sentido, mas é uma questão mesmo de sintonia, de vivências antigas, então isso também entra na equação. E porque tem casos, por exemplo, que o pai educa do mesmo jeito os dois filhos, um filho ama o pai e o outro não. Isso acontece por causa desse passado. E aí, para o filho conseguir se livrar disso, ele vai ter que combater essa sensação natural que ele tem de repulsa ou de raiva, né? Então ele vai ter que ir combatendo. Mas nesse caso aí, que é a obsessão simples, ou então a fascinação, que o espírito está ali tentando atrapalhar o médium a exercer a sua mediunidade ou enganar, como é que você tem que fazer? Se o médium, primeira coisa, o médium entender, descobrir que tem alguma coisa errada, que ele está sendo obsidiado. Então esse é o primeiro ponto, o médium ter consciência. Se ele não tiver consciência, como é que ele vai tratar, né? Por isso que é tão importante a autorreflexão, o se conhecer, né? Por isso que é tão importante a gente refletir, se estudar, saber das nossas qualidades, dos nossos defeitos, para a gente poder ter essa condição de analisar. E, sobretudo, ter humildade de não ter orgulho, assim, né? Ter essa humildade de falar assim, não, eu não sou perfeito, tenho problemas e tenho que melhorar, né? Aí fica mais fácil conseguir detectar, né? Então, quando o médium entende e percebe que existe uma influência negativa, aí ele já tem uma condição de combater, que ele já vê que é uma coisa diferente do que ele está acostumado, que é desagradável. Aí fala aqui, ó, 2 coisas tem que fazer: provar ao espírito que não está iludido por ele. Então, mostrar para o espírito que o médium, que ele tem consciência do que está acontecendo. E segundo, que ele não vai conseguir enganar ele. Então, olha a importância do conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento, a gente prova para os espíritos que é difícil enganar a gente, ou impossível, porque a gente, a não ser que a gente deixe isso acontecer, né? Então, se a gente sabe dos processos, sabe como funciona, é mais difícil enganar a gente, porque quando a gente vê o negócio, a gente já vai ver que tem alguma coisa errada, né? E depois, paciência. Porque o espírito inferior, ele não vai ter paciência. Então, se a gente tiver paciência, eles vão, nesse caso, né, de espíritos que não são perseguidores, eles vão acabar desistindo, porque ele vai procurar outro que seja mais fácil ele passar as ilusões dele, né? Então ele vai ver que está perdendo tempo e vai se retirar. Porém, há espíritos mais tenazes. Quais são esses espíritos mais tenazes? Muitas vezes são aqueles contrários à causa mesmo. Então eles fazem parte de alguma falange trevosa e ele está sob ordens de um espírito de uma inteligência maior do que a dele, e aí ele tem essa como é que fala? Ele tem essa, me ajuda aí, gente. Tarefa? Não, não. Eu acho que a Ele, vontade dele acaba sendo mais firme, né? No propósito dele. isso, porque ele, como se diz assim, ele consegue temar mais tempo naquilo ali, porque é como se ele encarasse que ele tem um trabalho a fazer. Então ele tem que cumprir aquela ordem e que aquilo ali vai ser bom para ele. Então ele insiste mais. Então o que a gente tem que fazer? Dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, aos bons espíritos, pedir assistência. Agora, com relação a como que os outros devem tratar esse obsessor, aí a gente já entra muito
na forma como tratar os espíritos, que está presente no livro Desobsessão, que fala exatamente sobre isso, que a gente não deve tratar com severidade extrema, sem nenhum tipo de benevolência, e nem também só ficar afagando, anestesiando aquele espírito. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter uma severidade, mas com benevolência. Tratar ele como se fosse um familiar nosso. Fala que vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se for perverso, o espírito zombará desses meios, porém, moralizado com perseverança, acabar por emendar-se. E é assim que acontece na desobsessão. A maior parte das comunicações não resolve na primeira comunicação, no primeiro contato. Aquele espírito vai voltar várias vezes, é comum acontecer isso, e aí com o tempo ele vai se convencendo, ele vai sendo moralizado, ele vai se transformando. Porque, por exemplo, uma atividade de desobsessão é como se eles estivessem sendo bombardeados com partículas positivas. Tem um aparelho que chama ciclotron, que ele pega e consegue, aqueles aparelhos que usa para estudar o núcleo das células, que fica girando assim, e aí descobre partículas novas. E esses aparelhos eles funcionam bombeando prótons, bombeando partículas. Então, quando um espírito vem para a desobsessão, acontece a mesma coisa com ele. Isso aí está não sei se está no livro Voz do Grande Além, ou qualquer outro das mensagens de psicofonia, de corporação, instruções psicofônicas. Está numa dessas duas. Se eu não me engano, é uma mensagem do Dias da Cruz, que ele fala sobre isso, que na desobsessão, esse espírito começa a receber esse bombardeio de partículas elevadas, e aí ele começa a trocar as partículas carregadas de sombra que ele está. Então é como se fosse um tratamento que vai fazendo ele começar a pensar em coisas novas, a não ficar, porque assim, o que acontece quando a gente está obsidiado, quando esse espírito está nas sombras? Ele fica com um pensamento fixo numa coisa só. Ódio, 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 vingança, vingança, entendeu? Ouro, 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 ouro. Então ele fica com um pensamento fixo num pensamento só. Então esses bombardeios começam a fazer ele pensar em outras coisas. E aí ele começa a se refletir, é um tratamento mesmo, começa a fazer ele se questionar outras coisas. É um tratamento no corpo semimaterial dele. Do corpo espiritual, no perispírito. Né? Porque ele vai estar recebendo aquelas energias, está trocando as energias dele. Ele não vai... Claro que esse processo é um auxiliar, né? Não vai fazer ele modificar sem ele quiser melhorar, mas vai facilitar esse processo. Porque o que os benfeitores fazem? Os espíritos mais trevosos, eles não estão isentos de auxílio. Sempre tem uma mansão, uma casa ali perto de auxílio, sempre tem espíritos próximos ali para tentar ajudar, familiares, sempre tem. Então, aquele espírito muito trevoso mesmo, que não quer, mesmo esse, o que acontece? Eles são trazidos compulsoriamente, de tempos em tempos, para uma tarefa de desobsessão, por exemplo. Por quê? Porque essa vinda compulsória faz ele reciclar essas energias. E aí, talvez ele não queira melhorar em nada, mas é uma possibilidade que pode fazer ele dar um clique, mudar o caminho que ele está. Então isso acontece muitas vezes, de tempos em tempos eles tiram ele de lá, mesmo ele não querendo, colocam numa atividade dessa de desobsessão, muitas vezes ele fala, eu estou preso, né? Eu estou amarrado, vocês me obrigaram a estar aqui, cadê meu livre-arbítrio? Então eles tentam usar essas estratégias para... Só que ele não perde o livre-arbítrio dele, porque isso é uma misericórdia divina. Tanto é que ele passa por esse tratamento 2, 3 dias, uma semana, e depois ele pode escolher. E aí, você vai voltar para o lugar que você está ou você quer ficar? Não, eu quero voltar para o lugar que eu estou. Aí leva ele para o lugar onde ele estava de novo. E nisso vai sendo tratado. Esse é o objetivo do trabalho de desobsessão, então. Reciclar
Esse é um dos objetivos, né? São vários objetivos, porque funciona como um hospital, né? Então, por exemplo, alguns espíritos, eles são trazidos para realizar tratamentos, espíritos já arrependidos, que estão já no caminho de mudança, eles vêm, aí tem uma aparelhagem hospital, ele pode ficar na casa estudando, ou pode ficar na parte de hospital da casa, porque toda casa espírita tem os setores de hospital, de estudo. Aqui na casa, por exemplo, tem um setor muito forte de crianças, de evangelização, espiritualmente falando. Isso porque a gente ouve essas comunicações na atividade de desobsessão. E essas crianças, elas têm atividades diárias de estudo. Então, tem vários objetivos o trabalho de desobsessão. É como se fosse um posto de tratamento. Então, pode vir esse tipo de caso, que são irmãos muito apegados ao mal ainda, e que tempos em tempos vêm para fazer essa troca de energias, mas tem o caso dos doentes, tratamento, tem os casos dos recém-desencarnados, tem os casos dos que perseguem os outros, que está com o pensamento fixo. Mas o objetivo principal é uma atividade de assistência fraterna para auxiliar os irmãos em necessidade. Aí tem vários tipos de casos, né? Então, essa questão dos espíritos que são criança, é até um tempo dele passar pelo tratamento dele, tomar consciência de si mesmo, para ele se ver como espírito, que não é criança? Não, porque tem criança que tem consciência do seu estado, que sabe que está desencarnado, porque Por que fica como criança? Então, o que acontece? O espírito que volta para o estado adulto, por exemplo, desencarnou criança e volta para o estado natural dele adulto, é o espírito mais elevado. Isso não acontece normalmente. O espírito mais elevado, que ele já desencarna, ele tem consciência já do plano espiritual, já tem essa bagagem, ele já consegue rapidamente, seu corpo espiritual, retomar o seu estado natural, jovem. Da mesma forma, o idoso. Tem muitos idosos que desencarnam e continuam idosos por muito tempo, até conseguir tratar, renovar e rejuvenescer o seu perispírito. Então, o normal é o espírito, por exemplo, desencarnar a criança, ele continuar criança e passar pelo estágio todinho até chegar à fase adulta. Até porque, quando você é criança, você não tem uma facilidade maior para absorver as coisas, né? Para absorver as questões morais, absorver os ensinamentos. Então, eles se aproveitam dessa... É claro que não vai passar igualzinho, né? Ele vai crescer mais rápido, com certeza. Mas eles aproveitam desses estágios para aquela criança poder, que já é um espírito antigo, de qualquer forma, todos nós somos espíritos antigos, para poder absorver aquelas novidades, que às vezes ele absorveria muito mais rápido do que se já chegasse na fase adulta. Lembra que a natureza não dá saltos, então esse salto só acontece quando o espírito não tem necessidade de passar por aquilo. Então vamos supor, um espírito do nível de Bezerra de Menezes reencarna e desencarna criança. Ele não tem necessidade de passar pela fase da criança no plano espiritual. Ele já vai retomar perispiritualmente ali o seu estado natural. É porque no Livro dos Espíritos, a aula de Kardec, fala de uma maneira muito simples. É por isso que é tão importante colocar a obra do Chico em conjunto com o Kardec, porque ele complementa muito bem. Porque o Kardec, os espíritos na época de Kardec responderam de forma muito rápida e simples, que o espírito, quando desencarna, ele já volta para o seu estado natural, mas ele não explica sobre aquilo. E já na obra do Chico, ele trata isso com mais... Por quê? Na obra de Kardec não deu tempo de ele falar tudo.
Igual, por exemplo, plano espiritual. Ele fala pouca, tem lá as partes que falam de plano espiritual, mas ele fala pouca coisa do plano espiritual. O Chico ele pega e com o André Luiz e desenvolve e traz uma profundidade maior, porque não tem como a gente desencarnar e já para um estado de desmaterialização completa. A gente precisa passar por uma fase próxima ainda da Terra, entendeu? E essa fase próxima da Terra, inclusive, o tempo vai passar não tão devagar, mas próximo ao tempo da Terra. Inclusive, essas fases. Criança, adulto, entendeu? Porque está próximo ainda da Terra, entendeu? Mesmo que o espírito desencarne no corpo infantil, assim, de poucos meses de vida, ele desencarna como um bebê. Ou ele desencarna e lá Depende já... do espírito. Se o espírito ele for desapegar da matéria, ele já retoma para o seu estado normal. Se for um espírito ainda muito apegado à matéria, ele vai passar, porque como ele está apegado à matéria, o tempo que vai passar para ele vai ser um tempo mais próximo da matéria, entendeu? Continuar sendo recém-nascido. Ou então ele vai, vamos supor que aqui na Terra demora 2 anos para ele ter 2 anos. No plano espiritual pode demorar 2 meses para ele ter 2 anos, 3, 4, então é um pouquinho mais rápido. Ele vai continuar crescendo. E, Como uma criança encarnada. mas só que um pouquinho mais rápido. Tanto é que no plano espiritual mais próximo da Terra, os espíritos se alimentam. Por quê? Porque ainda tem proximidade com as coisas da Terra. O perispírito, ele não vai, com o tempo, ele não vai ficando mais leve, ele não vai desenvolvendo. Então quer dizer que o perispírito mais materializado, a pessoa mais apegada à Terra, vai ter um perispírito mais grosseiro. Outra coisa, isso é tão verdade que os espíritos elevados, eles não conseguem eles mesmos fazerem os processos de efeito físico. Eles precisam de um espírito mais atrasado, mais apegado à Terra, para ele manipular os fluidos do médium e dele mesmo, que precisa também dos fluidos dele, para poder realizar os fenômenos de efeitos físicos. Então, quer dizer que no plano espiritual também existem as gradações. No plano espiritual também existe médium. Sempre tem que lembrar isso. Tem vários trechos e partes que falam do espírito, estão numa região e tinha um médium de corporação que ele incorporou um espírito de uma dimensão mais acima. Entendeu? Por quê? Para o espírito poder... O espírito pode descer, ele pode vir. Só que ele tem que se preparar, né? Nas aulas do André Luiz fala que o espírito, para ele poder ir para as regiões mais atrasadas, ele tem que escurecer o perispírito dele, passar por um processo. Se o espírito não quiser fazer isso, ele pode fazer por um processo mediúnico. Então tem um médium e ele vai ou incorporar, ou então vai ter um fenômeno de efeito físico, ele vai materializar. Então a mediunidade não acaba, né? Ela não é uma coisa exclusiva do plano material. Existe continuidade, né? Bom, estou vendo que você está meio assim, se tiver com dúvida, pode falar. Eu tenho uma pergunta aqui. No trabalho de obsessão, por exemplo, quando vem alguém para tratamento, igual a gente vê, né? Aí, talvez tenha um irmãozinho, assim, obsessor, alguma coisa assim. Vamos supor que a gente veio 4 vezes. Aí nessas 4 já vai ser atendido ou continua depois, mesmo que não sei se é que tem. Então, cada caso é um caso, porque, por exemplo, quando você vai fazer um tratamento, é porque às vezes a gente não consegue saber exatamente se é o irmãozinho que está mais próximo, que está com aquela ideia mais, né, de buscar influenciar mais, e
ele vai receber um tratamento ali também para poder melhorar isso. Ou se é igual, por exemplo, se a gente não vai para o pronto-socorro quando a gente está passando mal, urgência, não é? Quando tem uma urgência, sim. Mas qualquer tipo de tratamento não vai resolver. Isso que as pessoas têm que entender quando elas buscam um centro espírita. O tratamento que elas fizerem não vai resolver o problema delas. Vai aliviar, vai auxiliar no regime de urgência. O que resolve de fato? Disciplina, trabalho, caridade. É a pessoa arregaçar as mangas e começar a dar passe, começar a participar dos estudos, começar a participar da sopa, da peregrinação, entrega de cesta, evangelização, desobsessão, começar a participar dos trabalhos, arregaçar as mangas mesmo. Enquanto não trabalhar, porque o trabalho, a caridade é a nossa moeda divina, nossa moeda universal. Então a gente só consegue encontrar equilíbrio, de fato, resolver as nossas questões quando a gente trabalha. O resto, Ana Paula, é tratamento, é alívio para dar um regime de urgência, entendeu? Então, por exemplo, esse tratamento de 4 vezes é mais para, vamos supor que tem que estar com muita energia carregada, muito desequilíbrio, é para dar uma limpeza, para dar um alívio. O passo também é para dar um alívio. Mas aí a partir daí precisa ter o primeiro passo e a vontade daquela pessoa de seguir em frente, senão não vai adiantar nada. Aí a pessoa acha que não resolveu o caso dela, ou que não foi bom e acaba desistindo. Mas é porque a pessoa ela não combate a causa. É tipo assim, vou lá para fazer um tratamento, eles vão fazer uma cirurgia no meu coração. Eles falam tratamento cardio. Eles vão fazer, eu já fiz umas 2 vezes. Aí eles fazem o tratamento porque aquele chakra está desequilibrado. Faz o tratamento, vai amenizar aquilo, só que se não houver a minha mudança espiritual, esse problema ele vai voltar. Por isso que quando a gente trabalha, nos esforçando, o tratamento vai acontecendo naturalmente. É isso que eu ia falar. Tipo assim, algumas pessoas precisam ter essa ideia de que ele está tratando uma parte, ou que ele está sendo tratado numa maca, deitado, e que está tendo uma injeção, porque ele precisa dessas coisas materiais para ele concentrar, elevar o pensamento, para ele conseguir ser tratado. Mas na verdade não precisa de nada disso. A pessoa, se ela tiver a boa vontade e ela tiver na palestra prestando atenção, naturalmente os benfeitores já vêm tratando onde precisa. Quando a gente toma um passe, naturalmente os benfeitores já trazem os medicamentos, já aliviando e tratando aquele campo que precisa. É como se naquele momento você estivesse abrindo o coração para Jesus e dizendo, eu aceito o tratamento. Isso, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, se as pessoas não fossem tão ainda materializadas nessa questão espiritual, não precisaria de nada disso, de tratamento com maca. Não, então, mas eu quis dizer o tratamento por meio de ouvir, de querer conhecer, sim, entendeu? Sim. Por exemplo, algumas pessoas só acham que só está fazendo efeito tratamento se vier lá uma pessoa passar um álcool, para ela sentir aquele cheiro de álcool se estivesse no hospital, entendeu? Ou então alguns só vai achar que se tiver com a luz azul que vai receber o tratamento, ou então se tiver uma foto do Bezerra de Menezes a pessoa ainda precisa de um estímulo externo, entendeu? Mas a doutrina espírita é a doutrina do espírito, é totalmente espiritual, não precisa de nada externo, entendeu? Então, qual que é o principal tratamento para nós? É o passe. Então, se a gente já tiver essa consciência e a gente se concentrar e pedir na hora do passe, a gente já vai receber o tratamento da onde a gente precisa, entendeu? Mas por quê? Porque as pessoas encararam o tratamento como sendo o fim. E não é o fim, é o meio.
O tratamento é uma possibilidade de alívio. De alívio ou de... porque às vezes a pessoa está tão desequilibrada que ela precisa de algo mais, vamos dizer assim, um ambiente propício para ela poder conseguir equilibrar de novo, entendeu? Mas, por exemplo, por que a desobsessão funciona tanto? No sentido de ser um tratamento mais profundo. Porque tem várias pessoas orando. Aí sim. Por exemplo, uma pessoa está muito mal. Se juntar 5 pessoas para dar o passe nela, vai ser muito mais eficiente que uma pessoa dando passe. Por quê? Porque tem 5 pessoas orando e vibrando por ela. Entendeu? Aí a pessoa recebe realmente mais fluidos. Por isso que o tratamento da desobsessão é um tratamento de urgência. Por quê? Porque são várias pessoas orando por ela. Aí é um tratamento mais específico. Mas o verdadeiro tratamento, é isso que a gente deveria refletir. O verdadeiro tratamento está na nossa disposição em modificar intimamente e começar a trabalhar. É o trabalho que cura realmente. É interessante você falar, porque frequentava um centro, eu ouvi as pessoas falarem que era muito cheio. Aí, se chegasse depois das 7 horas, você não podia passar pela câmara de paz, pela quantidade de pessoas e o horário. Aí nem ia, porque ficar lá ouvindo a palestra não ia adiantar, tinha que passar pela câmara de paz. Aí o médium que estava lá tinha que falar outra língua, se falasse normal também saía de lá falando que não era Tinha não resolvido, era um né? espírito, porque era a pessoa que estava ali falando, e se não desse remédio, tipo assim, fui lá e não funcionou, sabe? Então tem que ter tudo isso, tem que ter estímulo, tem que ser do jeito que ela espera. Porque se não for, não resolveu, não adiantou. Eu já ouvi muito isso. Muito. Porque a gente tem isso não é só dentro do espiritismo, não, porque a gente tem essa mania de achar que a solução tá de fora, e não é. Mas de dentro. Porque a gente acha que a solução ela vem por meios externos a nós. Aqui, ó. Aí. Ela vem por meios externos a nós, e não vem. A gente está querendo procurar uma solução de fora, e não é assim. De fora vem um auxílio para a gente sair daquela vibração que a gente está. Mas a verdadeira solução, como você falou, é de dentro. É o nosso esforço, é a nossa perseverança, a nossa vontade, é a disciplina, é a gente realmente querer melhorar. E a gente tem essa mania de procurar o externo, né? Procurar o fenômeno, procurar alguém que uma solução fácil para nós, né? A gente está vivendo uma sociedade assim, né? Que a gente busca sempre resposta rápida e pronta, e sem ter que pensar muito, sem ter que fazer muita coisa. E as melhores coisas são as coisas que demoram e que exigem esforço de nós. Só que quem quer se esforçar, né? Quem que quer realmente trabalhar para se vencer, né? Posso falar uma coisa que aconteceu comigo? Na primeira quinta-feira que a gente foi lá no Fé à Unidade, para o tratamento. Sim. Aí, que eu também estava com esse intuito, né? Eu vou passar lá, né? Falar pro médico que eu preciso e tal. Aí, eu sentada lá na palestra, eu senti alguém me cutucando. Eu olhei para trás e falei, não é possível que esse homem que está me cutucando, ele ficou me olhando também. Eu fiquei quieta, né? Aí fala para mim, você não acha que você é muito egoísta? Eu falei, meu Deus, que é isso, né? Olha o tanto de gente aqui necessitada, você já tem seu tratamento, vai trabalhar. Falou pra mim, eu até comentei no palco, comentei isso com a Bárbara, chamou minha atenção. Aí quando eu entrei lá na sala, a médica perguntou... Mas foi o espírito, você viu o espírito falando isso? Não, alguém falou comigo, né? Alguém me chamou de egoísta. Você já tem seu tratamento, já está recebendo seu tratamento, tinha terminado a desobsessão aqui, quando eu ia trabalhar. Aí você chegou lá dentro e você não falou? Não. Perguntou se está bem, minha filha, eu falei, tô ótimo. Não, eu vou falar o quê?
Já foi chamada a atenção antes, né? Porque eu já estava com esse pensamento, né? Mas eu penso assim, você ir lá, querer falar uma vez, explicar o que está acontecendo, não tem problema. Não, mas ali na hora eu já entendi, né? O que eu tinha que Aham. fazer. Mas, por exemplo, se você quiser falar uma vez, não tem problema. O problema é a gente ficar insistindo e dependendo daquilo. Porque a gente querer falar uma vez e querer, às vezes, confirmar, né, para poder realmente bater ao que ele falou, a mesma coisa que o outro falou, tal, beleza, não tem problema nenhum. É igual você pedir opinião para 3 médicos. Isso aí é normal, é bom a gente fazer isso. O problema é a gente ficar dependente dele, entendeu? Falar assim, não, eu preciso ir lá porque eu preciso escutar o Elian Gotti falando, porque ele precisa me orientar no que eu preciso fazer. Aí já criou uma dependência. Como se fosse a gente o responsável. Isso. Exatamente, eu já Ou entendi. tipo assim, quando a pessoa fala assim, ora por mim. Quem fala? A pessoa ficar só pedindo oração. Ah, sim. Né? Ore por mim. E vocês sabem qual que é o maior orientador que existe? É a própria doutrina espírita. Então, a gente já tem as respostas. Se a gente tiver com pensamento elevado, porque se a gente tiver com pensamento elevado, a gente está conversando com Deus, com Jesus. E aí a gente pega um livro e abre, já vai sair a resposta que a gente quer. Entendeu? O maior orientador é a própria doutrina. Então, às vezes a gente quer buscar muito longe e a resposta está perto. A gente tem que refletir, né? Quando eu fui no centro, eu fui por problemas meus, né? Eu achava que todo mundo tinha o que queria e eu não tinha. Aí eu cheguei lá, eu fui a questão, né? Por que todo mundo consegue ter filho e eu não? Aí ele perguntou assim, já na cara de paz mesmo. O que é ter filho pra você? Por que você quer ter filho? Aí eu parei, não soube responder que eu quero ter filho, né? Que eu quero, sei, né? E ficou um tempão parado e não soube responder. Aí depois ele perguntou o que é a vida? Eu também não soube responder. Então assim, a gente não tem essas respostas, a gente acha que sabe e não sabe. Eu cheguei em casa com outro pensamento, sabe? Eu já fui parar, já fui pensar, realmente, o que eu quero da minha vida? Eu quero ter o filho por quê? Pra quê? Pra mostrar que eu tenho filho, sabe? Então assim, foi bem no comecinho, quando eu comecei a frequentar o centro, aí eu já comecei a refletir, olhar pra dentro mesmo, sabe? O que eu quero, por que eu penso isso, porque eu vejo as pessoas de uma outra forma, sabe? Assim, o que as pessoas falam, antigamente assim, eu julgar, a gente julga, né? Porque a gente não é perfeito. Uhum. Mas assim, penso antes de julgar, porque a gente sempre tem essas perguntinhas que tá, na verdade a gente acha que sabe a resposta, mas a gente não sabe a resposta. Você falou um negócio interessante, que você falou de julgar. Teve uma mensagem que eu li, não tem muito tempo não, que mudou a minha concepção dessa questão de julgar. O que a gente não deve fazer é condenar. Julgar é um processo muito natural nosso. Deus nos criou, Deus não é justiça e amor? Então ele nos criou com essas duas possibilidades, onde a gente vai ser também o máximo que a gente consegue chegar em justiça e em amor. E o que é justiça? Justiça é a gente entender o que é certo e o que é errado, não é? E a gente julgar. Então, a gente, à medida que a gente evolui, a gente está aprendendo a julgar. Isso é normal, porque julgar é discernir. O que a gente não pode é condenar. Porque julgar é uma capacidade natural nossa, que leva a análise, sabe? Leva a reflexão. É importante a gente julgar. Porque se a gente for parar para pensar, qualquer decisão que a gente vai tomar, a gente está julgando. Eu vou escolher qual caminho que eu vou. Eu vou por esse ou esse? Espera aí, deixa eu julgar aqui. Qual que é melhor? Então, julgar é uma capacidade natural nossa. Eu sei que eu fugi um pouquinho, mas é porque eu escutei você falando e às vezes é bom esclarecer, porque às vezes a pessoa faz, às vezes tem algumas mensagens do Chico que falam assim, não julgueis o nosso irmão. Mas quando ele fala esse não julgueis, é no sentido de não condenar, entendeu? Não é no sentido... O importante é saber diferenciar, porque muitas das vezes a gente acha que julgar, a gente vai muito na ideia do juiz, que é o último que dá a palavra. Isso é o quê? Isso é o quê? É a condenação, é o estágio final, né?
condenar, vamos dizer assim, o bater o martelo realmente é só Deus e a consciência da pessoa. Mas a gente julgar, que é aquela análise, é normal a gente fazer. Porque como é que a gente vai acertar se a gente não julgar, se a gente não souber analisar? Né? Só que a gente tem que ter claro na cabeça. Eu julgar alguém não quer dizer que eu estou condenando, eu estou analisando aquela conduta. Às vezes para eu não fazer a mesma coisa. Mas aí, por que foi feito esses questionamentos? Para você não sabe se você vai ter filho ou não. Isso aí depende do seu processo de evolução. Então, mas é importante você entender por que você quer ter filho e para que você quer ter filho, porque se você realmente for ter, você já vai ter com muito mais Sim, aí eu clareza, perguntei, consciência. falei assim, porque todo mundo ao meu redor, todas as minhas amigas, tem pessoas que têm filhos e não quer, sabe? Às vezes mata e tal. Aí ele falou assim pra mim, mas o que que é? Pra que você quer ter filho? Ah, mas é porque eu quero alguém pra eu amar. Você pode amar outra pessoa que não seja seu filho? Não pode? Posso. Mas eu quero uma pessoa que me ame e tudo mais. Mas muita gente te ama, não precisa ser filho seu pra te amar. Às vezes um filho, que ainda fez assim pra mim, um filho que é daqui não vai te amar tanto quanto um filho daqui, né? Uhum, Aí na minha cabeça, aquela hora eu pensei, pronto, saí de lá assim, né? Quer dizer, não vou poder ser mãe e tal. Aí depois ele me perguntou assim, mas você tem que entender, se você já estudou a vida? Eu falei, não, o que é a vida pra você? Aí eu fiquei calada, sabe? Não soube assim, o que é a vida pra você? Minha filha, se você não consegue entender o que é a vida, como você quer gerar uma vida, então você precisa estudar, você precisa entender, né? E deixa que o processo vai acontecer. Aí eu saí de lá pensando, sabe assim, outro pensamento. Mas foi importante eu ter ido, ter feito esses uhum. questionamentos, porque depois foi muito hora que eu chorei. Porque a, a gente possibilita que o espírito reencarne, né? Então a gente está dando uma oportunidade. A mãe, já vi em várias mensagens, a mãe é um médio de materialização, uma materialização permanente, né? E para a gente poder ser esse vaso para trazer o espírito para a vida, a gente precisa ter alcançado um certo grau de maturidade, mas não é maturidade assim, maturidade assim de ser mãe, porque ser mãe é um instinto, né? Quando a gente tem um filho, naturalmente esse instinto aflora, mas é uma maturidade espiritual que eu estou querendo dizer, porque, por exemplo, igual você falou, tem pessoas que são mães, têm um instinto materno, mas que não conseguem valorizar. E quando a gente já tem um conhecimento espírita, o papel de pai e mãe se torna mais com mais responsabilidade. Então, às vezes, a gente precisa amadurecer em diversos pontos de coisas que a gente não é maduro, não que você tem um A ou B que precise de maturidade, mas vamos supor que eu tenho uma dificuldade em alguma coisa, então eu tenho que melhorar aquela dificuldade para poder ter condição, entendeu? E outra coisa, às vezes tem erros que a gente cometeu no passado, em outras vidas, que a gente precisa primeiro conseguir resgatar um pouco elas para conseguir adquirir o mérito para isso. E como que a gente adquire esse mérito? Como que a gente adquire esse mérito e essa maturidade? Aí é trabalhando. A Bárbara mesmo, ela chegou aqui normal, né? Ela contou pra gente o caso dela, né? Do outro filho. Hoje eu entendo que o que eu precisava é essa maturidade que o Robertinho falou. Que eu passei por uma perda gestacional. E aí na época eu fiquei revoltadíssima. Revoltadíssima com Deus, com tudo. E aí foi nesse momento que eu voltei para a casa espírita, porque eu estava afastada. É aquela coisa, você vai na casa espírita só quando você está necessitado, né? Aí você vai lá. Aí o negócio pior em casa, nossa, eu preciso ir no centro tomar um passe. Nossa, eu preciso ir no centro fazer tal coisa. Então era só nessas ocasiões. E aí depois disso é que eu voltei
motivo inicial que me trouxe pra cá, sabe? Mas é tudo, isso já tem 2 anos. Então foi um start assim que me. E aí hoje eu entendo que naquela época eu não estava preparada para isso. Não estava preparada para ser mãe. Eu sou bem tranquila em relação a isso, mas assim, já sofri muito. Nossa, eu já fiquei assim, muito arrasada. Hoje não, a doutrina me ajudou muito nisso, sabe? Até porque eu tenho um monte já, né? E quando a gente menos espera é quando. E assim, quando aconteceu, eu descobri isso e tudo mais, né? Eu falei, Deus foi tão perfeito na minha vida, eu comecei a trabalhar no colégio. Aí eu comecei a trabalhar lá, eu comecei uma turma de 3 anos, né? Aí eu tive a possibilidade de acompanhar crianças de 3 anos, aí depois eu fui pro berçário, fiquei 2 anos no berçário, então eu já passei assim, não, eu falo que eu não gerei, mas a complementação, eu estava junto comigo, primeiro passinho, sabe? Então assim, tudo eu acompanhei. Então tinha criança, tinha mãe ali que falava que era meu também, sabe? E até hoje, assim, as idades que eu passei hoje, assim, eu acho que um pouco supriu isso, essa necessidade de ter, sabe? Porque Uhum. assim, hoje eu tenho vontade, mas assim, eu já sou mais tranquila, não é porque antigamente eu era doida, sabe? Assim, não aceitava, eu falava, mas por quê? Por que que eu não, eu sempre quis, por que que eu não entendia, né? Mas hoje eu tô mais tranquila, assim, até bom, porque se fosse hoje, por exemplo, na data de hoje, seria mais difícil, eu confio, entendeu? Eu com meu esposo em casa, hoje seria mais difícil, né? Então, assim, às vezes a gente tá mais tranquilo. Claro que a gente pensa, né? É assim, tem capítulo falando a gente não pode ter nenhum dos dois. Mas futuramente a gente quer adotar, mas a gente tem essa opção. Então agora eu não quero, não posso. Mas futuramente a gente vai adotar assim, se Deus quiser. Mas assim, eu super tô super tranquilo, porque nossa, antes foi muito difícil pra mim. Muito difícil. E eu li aqueles livros, eu gostava de romance espírita, né? Então todo romance espírita falava que a mãe matou o filho numa encarnação, na próxima não podia ser mãe, ou então na próxima encarnação o filho vinha e não deixava. Então, assim, né? Aí eu ia lendo esse tipo de coisa e eu ficava mais ansiosa, mas o que eu fiz de errado? É que a gente fica procurando justificativa aí lá no Então livro, quando na verdade exatamente. Então, assim, eu lia romance espírita, não era nem estudo, então eu achava baseado em novela, né? Porque é novela. Aí eu comecei a estudar mesmo, ver lá a fundo e já comecei a entender melhor, sabe? A entender, não sei, aceitar talvez, É, a resposta, né? aceitar é o principal, porque alguma coisa tem, né? Alguma coisa. Por que alguma coisa tem? Porque quando a gente difere, né, do natural, é porque alguma situação ocorreu que normalmente é assim, quando a gente não dá valor, aí o que é que aconteceu que não deu valor, aí já. Mas normalmente é assim, uma coisa que a gente não dá valor, e aí numa outra oportunidade ela vem mais difícil. E vem mais difícil justamente porque aí a gente entende de fato o que é, entendeu? Provavelmente as mães hoje que não dão o que o filho deveria ter, lá na frente vai arrepender, né? Como é que fala? Vai ranger os dentes, né? O filho vai dar muito trabalho, ou vai ter uma encarnação que ele não vai conseguir ter filho. Então, tem o resultado, sempre tem o resultado, né? Mas o importante é a gente chegar nesse ponto de aceitação, de compreensão, de entender que assim, eu não consigo entender exatamente por que eu estou passando, mas eu confio e agradeço a Deus, seja feita a sua vontade, porque aí a gente facilita a solução vir. Quando a gente está revoltado, fica tudo obscuro, a gente bloqueia tudo. Quando a gente aceita, aquilo ali flui, entendeu? Flui. Que nem sempre é o que a gente quer, mas é o melhor pra gente. E aí a Bárbara chegou, aí qual que foi a vantagem? Ela manteve disciplina, veio. E aí chegou um dia, coincidiu que foi eu, da outra vez outra pessoa foi a Natália, dessa vez coincidiu que foi eu. Eu cheguei, estava dando o passe nela e veio na minha cabeça e eu fiquei, como é que fala? Eu não queria falar,
E fiquei segurando para não falar. Porque veio na minha cabeça para perguntar para ela se ela estava preparada para ter outro filho. E eu não queria falar, eu fiquei relutante em falar. Aí eu falei assim, vou falar. Aí eu falei, ela, não, que isso, não sei o quê. Eu falei, mas você está preparada? Se acontecer, você está preparada? Passou. Aí ela descobriu que ela estava grávida e naquele dia que eu falei, ela estava grávida. Depois a mãe da Mariana, no dia seguinte, ela chegou e falou, você está grávida. Então, assim, vem, sabe? Aí o que a gente tem que ter é boa vontade, porque você vai ver várias mensagens falando isso. Quando a gente trabalha, quando a gente se dispõe, as coisas fluem. Mas se a gente não trabalhar, com qual material que Jesus vai ajudar a gente? Que a gente não deu o primeiro passo. É igual o pão. Jesus multiplicou o pão, né? Mas se os apóstolos não tivessem trazido nenhum pão, então a gente tem que oferecer alguma coisa para Jesus. A gente tem que ir lá, pelo menos com um pedacinho de pão. A gente tem que ir com alguma coisa. Entendeu? E às vezes as pessoas querem sem trabalhar, entendeu? Mas eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas espera aí. E o mérito? Você doou? Entendeu? Isso é muito importante. E aí, voltando para a gente fechar aqui, que fala assim, o espírito a gente vai trabalhando com ele, isso aí na desobsessão é muito comum. É difícil, várias sessões, é complicado, mas aos poucos o espírito vai recebendo aquelas preces, ele vai recebendo aquela evangelização, ele começa a perceber a necessidade dele de evoluir. E aí acontece. Então, olha lá, acabará por emendar. Essa é uma conversão a se empreender. Tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça. Depois, olha que interessante que ele fala aqui. Convém que a gente interrompa uma comunicação escrita desde que se reconheça que procede do espírito mal. Às vezes não tem como a gente pegar uma comunicação e interromper, né? Mas a gente pode levar isso para a questão da fala. Por exemplo, quando meu avô participava da reunião de desobsessão, lá no Berabense, ele deixa eu ver se pausou aqui. Não. Quando meu avô participava, começou a comunicar um espírito e ele ficava 20 a 30 minutos falando e dando como se fosse conselhos e tal. E ele começou a ficar ligado, porque aquele espírito estava atrapalhando, porque assim, a desobsessão... O seu avô lá no Berabense, ele começou a ficar... por meio do... Não, um médium incorporava um espírito e começava a falar. Sabe a comunicação inicial? Ia ficar, porque assim, a desobsessão tem comunicação inicial, a comunicação dos necessitados e a comunicação final. E toda a comunicação inicial esse espírito falava e ficava meia hora. E ele começou a ficar ligado. Isso aqui não é espírito bom. Nossa. Entendeu? E ele deixou ele dar corda. Chegou um dia que ele estava no meio do negócio falando, porque estava atrapalhando a comunicação durante o trabalho, sabe? Esse tempo que ele ficava. Aí pegou e interrompeu, exatamente aqui, esse negócio de interromper a comunicação. Ele pegou e falou assim, meu irmão, chega, pode parar, eu já sei que você é um espírito trevoso. Aí chegou e falou assim, como ousa me interromper? Aí ele se mostrou, entendeu? Mas meu avô ficou um tempão esperando o momento certo para ele dar o... E aí ele conseguiu, porque às vezes os espíritos fazem essas situações para ser um aprendizado para a equipe, para ver se a equipe está desenvolvendo bem, né? E aí ele conseguiu parar e aquela entidade que estava gostando de fazer aquilo de atrapalhar, ela foi encaminhada. Mas para você ver que as lições vêm de várias formas possíveis. E o obsessor é uma lição também. Fala assim, ele só prejudica o médium? Não, é uma lição para o médium, porque aquele médium precisa estudar, melhorar naquele ponto. É uma lição para os trabalhadores, é uma lição para todo mundo. Então não é algo ruim. Os espíritos elevados utilizam mesmo as coisas consideradas ruins
para ser um auxílio para nós. Porque se não fossem essas coisas, talvez a gente nem conseguisse aprender, evoluir. Aí fala que se o médium estiver fascinado, que às vezes é bom ele parar de escrever um pouquinho, até ele recuperar, né? Depois, o que mais que ele fala aqui? Aí ele fala que o médium audiente é mais difícil, que aquele médium que escuta, ele ficar o tempo todo escutando o espírito xingando ele, é mais difícil, né? Porque o que psicografa, às vezes ele vai psicografar só naquela hora ali, a mensagem do espírito que está querendo fascinar, e aí descobre e tal, mas pronto, é só na hora da psicografia. E aquele que ouve, fica o tempo todo ouvindo, vagabundo, não sei o que, xingando, é mais difícil, porque, né, ele qualquer hora ele ficar ouvindo isso, não é bom para ele, né? Então, ele não vai conseguir tapar os ouvidos, então precisa de uma paciência a mais, né? E ele fala do último caso, que são as pessoas que gostam dessas comunicações triviais, de espírito xingando, né? Fica animado, ri, acha graça, ao invés de ficar, por exemplo, vamos supor, o espírito pega e faz uma gracinha. Aí uma pessoa que está aqui começa a rir da gracinha. E sendo que o objetivo seria ficar em silêncio e tentar ajudar esse espírito, entendeu? Então, ele fala assim, os nossos conselhos não podem servir a esses que desejam afogar-se, ou seja, que gostam daquilo ali, né? Então, isso é mais assim, um conselho para a gente não cair nesse negócio de gostar daquilo ali, né? De achar graça, né? Ou de achar bom daquilo acontecer, né? Que na hora da psicografia, na hora da desobsessão, é um momento muito sério, né? De que as pessoas estão sendo tratadas, a gente tem que ter esse olhar mais sério, né? E não de se igualar a eles, né? E basicamente é isso. Eu sei que a gente extrapolou um pouquinho, mas é porque esse item, ele realmente ele é pequeno, mas ele dava vazão para muitas coisas, muitos assuntos. E tem dia que é assim mesmo. Tem itens que os assuntos se desdobram e dá para bastante assunto, né?